Mas, meus caros, queria comentar com vocês aqui primeiro, essa discussão sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, ela constitui tópico final de nossa programação. Agradeço mais uma vez a presença dos ilustres convidados, com quem tive o prazer de conversar durante a última hora, e estendo o agradecimento a todos os que, ao longo do dia, tiveram nesse auditório e abrilhantaram o evento com a sua participação, e chegamos ao fim de uma extensa e produtiva jornada de debate. Quisera sobrasse tempo para aprofundar ainda mais cada discussão e conhecer ainda melhor as ideias de cada um dos nossos ilustres convidados. Mesmo assim, não podemos queixar-nos, uma vez que concluímos este seminário com a sensação de dever cumprido. Conseguimos visitar os principais temas da nossa política externa brasileira e, o que é mais importante, discuti-los dentro dessa casa. O engajamento maior da Câmara dos Deputados na reflexão sobre a política externa representa a manifestação particular de mudanças mais amplas que estão em curso no nosso país desde o ano passado. O interesse da população brasileira pelos temas afetos à inserção internacional do país cresce a cada dia. Os cidadãos não querem sentir-se alheios à definição do papel do Brasil no mundo. Pelo contrário, eles querem participar disso, assenhorar-se da política externa, ajustando-a às suas crenças e valores. As autoridades públicas precisam atender a essa demanda, o que de fato vem acontecendo. O embaixador Ernesto Araújo, ao tomar posse como ministro das Relações Exteriores, enfatizou a importância de abrir o Itamaraty à sociedade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, defendeu a reconstrução do Brasil a partir dos anseios e ideais de seu povo. Hoje, por meio deste seminário internacional, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deu uma contribuição no mesmo sentido. Como bem sintetizado pelo lema do evento, o que hoje analisamos sobre diferentes aspectos foram os novos anseios da política externa, que nada mais são que os novos anseios do povo brasileiro. É justo, portanto, trazer as relações exteriores ao exame da Casa do Povo, abrindo-as ao conhecimento de todos os brasileiros interessados. Costuma-se dizer que a atuação do Brasil no cenário internacional deve ser conduzida como política de Estado e não de governo. Tal afirmação é correta, no sentido de que é preciso ter em conta os interesses de longo prazo da nação e não os propósitos imediatistas de um ou outro governante. Mas disso não decorre, em absoluto, que a política externa não deva ser renovada pelo resultado das urnas, conforme as prioridades escolhidas democraticamente a cada pleito eleitoral. E aqui abro um parênteses para dizer que eu, como contribuinte brasileiro, fico muito mais feliz que os nossos impostos, que venham a parar no Tesouro Nacional ou no BNDES, não venham mais a ser emitidos, enviados, para a Odebrecht fazer obras como o Porto de Mariel, em Cuba. Nesse seminário, tivemos a oportunidade de ver e avaliar o modo como a vontade popular está sendo transformada em ações concretas. Pela manhã, pudemos apreciar os congressos e os desafios do nosso país no processo de aproximação das organizações como a OCDE e a OTAN. Lembrando que a condição de aliado extra-OTAN junto aos Estados Unidos é uma posição unilateral norte-americana de boa vontade, reconhecendo que o Brasil é um aliado, inclusive na seara de defesa nacional, em que pese não ter sido determinante, isso certamente nos dá moral quando, por exemplo, a gente vai negociar o KC-390 com Portugal, que é um membro da OTAN, e se Deus quiser, por ali, abrirá o caminho para que São José dos Campos, através da Embraer, possa gerar riqueza e benefícios para a sua população com a venda desse avião. Nesse seminário, tivemos a oportunidade de ver e avaliar o modo como a vontade popular está sendo transformada em ações concretas. Pela manhã, pudemos apreciar os progressos e desafios do nosso país, repetindo mais uma vez, que eu errei aqui, estou relendo o parágrafo, com relação à entrada na OCDE e OTAN. Em seguida, refletir sobre as estratégias de inserção do Brasil no comércio internacional. À tarde, examinamos as relações bilaterais do Brasil a partir de 3 países fundamentais: China, Israel e Estados Unidos. Só podemos mesmo agradecer aos participantes cujas contribuições fizeram do dia de hoje uma ocasião grandiosa de aprendizado e esclarecimento. Agradecemos também aos que acompanharam este evento presencialmente
ou pelos meios de comunicação da Casa. E, por fim, reconhecemos a contribuição singular dada pela CNI para a realização deste evento. A parceria da Credem com a CNI demonstra a força da cooperação das iniciativas pública e privada no fomento do diálogo edificante para o bem do Brasil. Estou seguro de que a cooperação com a Apex Brasil galgará os mesmos degraus de sucesso. Ressalto aqui que eu estou muito animado para a inauguração do escritório da Apex, o Escritório Comercial Brasileiro, na cidade de Jerusalém, que eu acredito que é o primeiro passo para a transferência da embaixada, que certamente não vai demorar muito para transferir para aquela capital. Faço um agradecimento especial a toda a equipe da Credem pela dedicação e competência na organização e condução deste seminário. Estendo os meus agradecimentos a todos os órgãos de apoio técnico e administrativo dessa casa, sem os quais não lograríamos êxito nesse evento. Este seminário certamente será lembrado como um passo firme da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional rumo à construção de uma política externa mais pragmática, mais aberta às aspirações do povo brasileiro. E termino aqui ressaltando de como é importante a gente saber da história do Brasil para não nos deixarmos cair em narrativas inovadoras, né? Principalmente no tocante aqui, aproveitando a presença do encarregado de negócios, William Pope, quando a gente fala em Estados Unidos e falam em alinhamento automático, dando um viés de submissão brasileira aos norte-americanos, fato que não é verdade. Eu abro parênteses aqui, Pope, para contar uma história que é lamentável, mas eu faço questão de torná-la pública, aproveitando a imprensa que está aqui presente. Eliana Oliveira, uma exceção do Globo, sempre com matérias fidedignas, muito obrigado pela sua presença aqui, jamais deturpou qualquer tipo de fala minha, enquanto cobriu qualquer viagem internacional do presidente, em que pese ser de um órgão que não gosta muito da minha família. Mas a questão é o seguinte, prezado encarregado de negócio William Pope, quando eu estava no segundo grau, hoje, chamado ensino médio, tive alguns professores, notoriamente professor de geografia, que falava muito dos Estados Unidos de maneira pejorativa, sempre deixando que os alunos entendessem que um movimento que buscasse a igualdade através de um sistema socialista seria o caminho certo a ser seguido. E nós, jovens de 13, 14 anos, olhando o professor como referência, por vezes, acabamos seguindo esse caminho. Pois bem, no ano de 2001 ocorreu o 11 de setembro, e naquele tempo não tinha smartphone, Roberta. Então começou um murmurinho na sala de aula e as pessoas dizendo, Estados Unidos está sob ataque. Mas quem é que está bombardeando os Estados Unidos? Que história que é essa? Tocou a campainha, final de aula, cruzamos a rua para ir a um restaurante que tinha em frente à nossa escola e a gente viu lá as cenas dos aviões se chocando contra as Torres Gêmeas. E aí vem a parte lamentável. Uma boa parte da turma aplaudiu aquele ato e aquela violência. O que não representa certamente, prezado Pope, o sentimento da maioria dos brasileiros. E é por isso que eu faço questão de dizer aqui, da nossa intenção de mudar a lei de combate ao terrorismo do Brasil, principalmente através de um projeto de lei do deputado Major Vitor Hugo, e dizer que a gente tem sim que ter essa aproximação para ver os Estados Unidos como nosso aliado. Certamente a gente não vai convergir em tudo, mas a gente tem que resgatar a política do Barão do Rio Branco, que inclusive tem o busto, que enquanto eu presidente da Credem, eu trouxe o busto do Barão do Rio Branco, que ficava na parte escura, ao fundo da Credem, eu coloquei ele atrás do presidente, para que em todas as transmissões online ou vídeos da Credem, aparecesse ali o Barão do Rio Branco. Por quê? O Barão do Rio Branco começou a sua carreira secretariando o seu pai, não foi nepotismo, tá? No ano de 1870, Visconde de Rio Branco, quando estava fazendo os tratados do fim da Guerra do Paraguai, ele secretariou o seu pai, foi deputado e depois, mais adiante, devido ao sucesso, principalmente nas questões fronteiriças do Brasil, que junto com a questão da abolição da escravidão marcaram o século XIX, ele conseguiu fixar as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina, bem como a do Amapá, junto à Guiana Francesa, e também a anexação do Acre. Não à toa, a capital do Acre se chama Rio Branco, graças ao Barão do Rio Branco. Esse personagem da diplomacia brasileira, que foi o chanceler que mais tempo esteve
adiante do Ministério das Relações Exteriores, ficou ali por 10 anos, passando por 4 governos, e quando ele veio a falecer, o Rio de Janeiro fala-se que foi o ano dos 2 carnavais cariocas, em 1912, porque ele faleceu durante o carnaval, então o povo brasileiro, devido a ser uma figura tão querida, acabou se enlutando e depois, mais adiante, fez o carnaval, digamos, para valer. Essa é a figura que tirou o Brasil do risco de invasão de potências europeias e teve a coragem para girar a diplomacia nacional para os Estados Unidos e os nossos vizinhos aqui no Brasil. E por que não também, mesmo sem querer, mais adiante, colaborando para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos norte-americanos, os nossos saudosos pracinhas que combateram principalmente no norte da África e na Itália. Então, meus caros, é isso daí. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e uma boa tarde a todos.